Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 7, versos 6 a 14, a porta do equilíbrio. E também vamos ainda ter um tempo para falar sobre a porta do pão dos filhos. Porque eu estou colocando esses títulos para a gente poder analisar os textos de acordo com aquilo que nós estamos falando. Semana passada nós falamos sobre o juízo temerário, pessoas fazerem julgamento dos outros, o perigo que é você julgar, porque quando você julga, você fazendo isso aqui, olha para mim, você está apontando os outros, 3 dedos apontando para você, um para Deus. E a Bíblia diz que com a medida que você julga, que você vai ser julgado. Então a Bíblia aconselha você não julgar. Ah, pastor, mas não tem desculpa. Você não foi chamado para julgar ninguém. Se não gosta, silencia. E se pode fazer, abençoe. Eu vou falar sobre um versículo inicialmente muito triste no sentido da palavra. Verso 6 diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Não, vamos ler novamente esse versículo. Não deis, leia comigo, não deis aos cães que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Continua eu a leitura. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhes dará uma pedra? Ora, ou se lhes pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que o pedirem, ou aos que lhes pedirem. Leia comigo o verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos. Nosso Deus e Pai, permita-nos mais uma vez ter acesso à Tua palavra. O que está escrito nós lemos, mas eu queria, Senhor, te pedir, ajuda-me a transmitir uma palavra que possa ajudar a pessoas nesta manhã, e eu diria que a todos nós, porque todos nós precisamos cada manhã receber algo do Senhor, porque nós somos pessoas às vezes muito instáveis. Ajuda-nos, portanto, e ajuda-me a ser claro com esta palavra nesta manhã, para abençoar o teu rebanho. A este rebanho que não é do pastor, não é do bispo, não é de diáconos, mas é o rebanho do Senhor, Pai. São pessoas que saem de casa, Pai, cedo, gasta gasolina, gasta passagem de ônibus para estar aqui nesta manhã. Ó Deus, ajuda-nos a ajudar estas vidas que buscam no Senhor o pão para caminhar diariamente, ou seja, a Tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza.
Quando nós lemos, irmãos, sobre o Sermão do Monte, nós precisamos termos bem vivo dentro da nossa mente que o autor desse sermão é uma autoridade. E não é uma autoridade terrena, é uma autoridade divina. E também é santo em todo o seu proceder, um proceder intocável. Então eu preciso ter na minha mente, na minha consciência, de que este sermão não é uma ideia humana, não é um homem, uma mulher que achou isso uma boa ideia e ele colocou, não. Quem escreveu isto aqui e que está reproduzido por Mateus, Marcos, Lucas, João e a Bíblia vai falar um pouco sobre isto. Eu tenho que ter esta consciência, eu tenho que ter dentro da minha mente que o autor desse sermão é uma autoridade divina. Portanto, jamais chegue para a Bíblia com a ideia de que isso aqui é coisa de homem. A Bíblia não é algo de homem, é algo de Deus, como foi falado ontem. Isso aqui levou um tempo para juntar isso tudo aqui, mas toda ela é de Deus. Então eu preciso ter cuidado ao receber esta palavra. Por quê? Porque ela foi dada por uma autoridade divina. E o segundo aspecto é que ele é santo desde que nasceu, todo o seu ministério e voltou ao Pai. Ele manteve um proceder intocável. Você não vai ver em toda a Bíblia que Jesus tenha falhado ou feito alguma coisa que desabonassem a sua conduta como filho de Deus e como Deus que é. Os homens falam e não cumprem. Os homens mentem. Os homens mudam de opinião. Mas a palavra de Deus, o Senhor, o que Ele escreveu, está escrito. Ele diz, seja o seu falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Com isto nós somos responsabilizados a ter cuidado com a maneira como nós falamos, como nós também julgamos, porque nós estamos trabalhando com algo que talvez a nossa capacidade não alcança o teor divino, vamos assim dizer, desta palavra. O que ele está colocando aqui para nós. Segundo aspecto, não jogue, não dê o que é santo aos cães, ou aos cães. Parece uma palavra muito agressiva, mas não é. O que Jesus estava ensinando aos discípulos era para eles não se expor jogando o que é santo aos zombadores. Nós vamos melhorar essa palavra. Não jogue, não dê o que é santo aos cães. Não é uma palavra agressiva, aparentemente parece, mas não é. O que Jesus estava ensinando aos discípulos era para eles não se expor, jogando o que é santo aos zombadores. Ponto 3, nós vamos melhorar para você entender. Neste mesmo capítulo 10, neste mesmo capítulo de Mateus 10, vire uma página e veja. Dentro da instrução que ele deu aos seus discípulos,
ele disse a ele as instruções para os 12, aqui, capítulo 10, verso 5 em diante. Mas você não vai ler, para você não perder o que eu quero falar com você. No verso 14, olha o que ele diz aí: se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, capítulo 10, verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E ele completa: em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Isso é muito sério. Capítulo 15 do mesmo livro. Pregar nesta igreja é uma facilidade por causa do silêncio, a beleza, o interesse como as pessoas têm de acompanhar. Muito importante isso. No capítulo 15, Jesus fala sobre um assunto muito interessante. Verso 13 em diante diz assim: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Cairão ambos do barranco. Você está lendo o capítulo 15 comigo aí? Tá. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos capítulo 13, versos 44 a 51. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, e isto aqui está implícito dentro do assunto. Paulo e Barnabé vão para os gentios. No verso 14, 44, aliás, diz: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz aos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, acrescendo todo, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgou-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Verso 50, olha que coisa triste. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-o do território. E aqui você vê o mesmo teor
de não jogar os cães o que é santo. Veja o que está escrito. E este, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônia, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, quando o Senhor Jesus disse aqui: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, Ele não está falando de pérolas que bota no cordão do pescoço, mas Ele está falando de uma situação mais profunda. Vamos dar exemplo vamos parar para discernir como pessoas incrédulas e escarnecedora, que às vezes, ao você falar a palavra de Deus, e eles, ao invés de ouvir, eles ficam agredindo com palavras. Que coisa triste. Menosprezando o que você fala e até escarnecendo. Há pessoas que às vezes quer enfrentar um incrédulo, que é pessoa rude, e a pessoa que é cristã quer enfrentar, tentando convencer aquela pessoa e brigando quase por causa da palavra de Deus. O Senhor está dizendo: não faça isto. Não jogue a sua vida espiritual de maneira tão barata. Porque até por não compreendermos bem a palavra, você não pode convencer ninguém, você não pode tentar jogar a palavra de Deus à força na cabeça, porque esta é uma obra do Espírito Santo, e às vezes pessoas sofrem. As pessoas zombam, ficam rindo, zombando, e você fica uma pessoa no ridículo. Isso não quer dizer que você não fale do Evangelho. Eu estou dizendo, enfrentamento com pessoas que querem discutir sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, dizendo que isso não é assim, que Jesus não veio. Jesus está dizendo: não lance o que é santo, o que? A sua vida espiritual, o que você tem é santo, é dado de Deus, e não lance aos porcos, porque você vai ser agredido, e há pessoas que até agridem as pessoas por serem assim. É preciso que a gente entenda isto. Não tente de maneira nenhuma este enfrentamento, porque isso não é necessário. Às vezes a nossa pregação ela é muito mais forte quando você dá o seu testemunho pessoal, não de palavras, mas de procedimento. Uma pessoa às vezes quer te agredir no trabalho, a hora que você tiver uma oportunidade, faça o bem a ela. Aquela pessoa que às vezes quer pegar no seu pé, ela sempre vai deixar um momento que ela vai precisar de ajuda, e você se preste a ajudar. Está aqui. E esta pessoa vai começar a dizer: puxa vida, esta pessoa é diferente de mim. Por quê? Porque eu não faria o que ela faz. Depois de sofrer e até zombar, eu zombei, e ela vem agora com maior carinho me abençoar. E aí você está pregando o Evangelho. Mas se você entra naquela de blá blá blá, de discutir, não, porque Jesus veio, não, mas pare, todo pastor é ladrão, todo pastor é corrupto, você não precisa de se expor a esta vergonha. Jesus disse: não lance.
as suas pérolas, ou seja, aquilo que você tem dentro de você. Você está expondo a sua vida espiritual, que é algo santo. E você, o que vai acontecer? Nesta discussão, neste afrontamento, você vai chegar um momento que poderá acontecer de você até sair para as vias de fato. Porque entra um espírito maligno ali naquele meio e vai te provocar quase que agredir as pessoas. Ou falar alguma coisa grosseira. Então você não precisa. Jesus está dizendo, não lance as suas pérolas, aquilo que você tem dentro de você. Não jogue de qualquer maneira. Mas quando houver oportunidade, e se você descobrir, quando uma pessoa está passando, você sabe que ela não é cristã, você fala assim, olha, eu vou dizer a você uma coisa, eu também passei por isto. Mas quando eu conheci o Evangelho entrou na minha vida e transformou a minha vida, mudou. Não, mudou, a minha vida foi transformada. Mas como é que é? Não, eu estou dizendo a você que aconteceu. Você estará pregando o Evangelho para ela e ela não vai ter como te agredir. Então, mais uma vez, não lance aos porcos. O que adianta você ficar aí na rua discutindo com pessoas? Não, porque nem toda igreja. Você não foi chamado para discutir. Você não precisa defender a Deus nem a Bíblia. Porque a igreja é do Senhor, a Bíblia é do Senhor, a palavra é do Senhor. E você tem que ter uma consciência que há pessoas que vão para o inferno. E às vezes nós queremos ser melhor do que a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado com a palavra de Deus, com aquilo que você às vezes se expõe. Então nós poderíamos falar de outra maneira, mas eu estou dizendo no contexto de você proteger a sua vida espiritual para não entrar em choque com os incrédulos, como disse Paulo ali. Sacode a poeira do pó, rapaz, sacode lá, deixa com ele, o problema é deles agora. Mas você não tem que brigar, você não tem que enfrentar. Seguindo então dentro desse mesmo assunto de Mateus, chega no verso 7. Jesus então mostra para eles um outro ângulo. A porta do pão dos filhos. Verso 7 diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, a porta do pão dos filhos, Jesus nos mostra, ou seja, Ele abre a porta da sua própria vida e mostra o que Ele tem para compartilhar aos seus filhos. E Ele então não iria lançar os seus discípulos para pregar a palavra, sair anunciando o Evangelho, sem que Ele, Jesus, não colocasse à disposição para eles, a favor deles. Jesus não ia chegar, vai por aí agora e se rebelde, não. Jesus diz, vocês vão fazer o trabalho, mas eu queria que vocês tivessem a consciência. Se por acaso necessitar, precisar, Ele disse, pedi, batei e vai abrir. Então Ele está dizendo, você tem liberdade de bater na minha porta. A pergunta, você acha que incrédulo vai orar a Deus para que se ele não tem intimidade? Quem ora é quem? É crente, que conhece. Eu quando chego em casa eu tenho uma batidazinha que eu bato na porta. As crianças já sabem quando eu vou na casa da minha filha. Não vou ensinar você, senão você pode chegar lá e querer bater lá no pai. Eu tenho uma batida aí, já saí papai, vovô. A maneira como eu bato, até em casa, né? São segredo, afinal de contas, nós temos que ter segredo, né? Mas é uma maneira, né? Então Jesus está dizendo assim para mim e você, Ele está dizendo,
pedir. Se você passar por qualquer situação que estiver sofrendo, você tem liberdade de bater na minha porta e pedir e dizer: meu Pai, eu preciso disso, 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 disso. Glória a Deus. E ele diz mais: e depois que você vai buscar, eu estou com a porta aberta para você buscar. As portas não estão fechadas para você. Você é meu filho, você é meu servo, você é minha serva. As portas estão abertas para você entrar e falar. É o que ele está dizendo nesse texto. E ele diz mais ainda: batei e abrir-se-vos-á. Quantas vezes você bate numa porta, ela está fechada, mas na porta de Jesus, se você bater, Ele vai abrir a porta e vai dizer: minha serva, meu servo, o que está acontecendo? Eu estou aqui, eu vou te socorrer. Você está entendendo como é que a Bíblia é? Ele dizendo, porque seria cruel, irmão, se Ele mandasse e não tivesse proteção. Ele dá proteção. Então, minha irmã querida, meu irmão, quando você estiver passando por aquele apertozinho, que às vezes acontece, bate na porta dele. Olha para mim, não adianta você ficar falando com a irmã: ah, irmãzinha, oh irmãzinha, ore por mim, irmãzinha. Nenhuma irmãzinha substitui a Jesus. Ah, eu vou falar com meu irmão para orar por mim, que eu estou... Não, você não precisa falar com seu irmão, fala com Deus. Você sabe a razão por quê nós fazemos aqui este seminário, CETEB, CIAB? Você sabe qual é a razão? É para melhorar a vida espiritual dos crentes e nos livrar de trabalho. Sabe por quê? Porque quando você está bem, você não precisa de buscar. Ah, pastor, eu vim aqui buscar um aconselhamento com o senhor. Como que o pastor pudesse fazer milagre? Ai, Jesus. Aí a gente procura, ensinamos, né? Ensinamos para a pessoa depender de Deus. E assim a gente vai ficando mais fácil para trabalhar, né? Portanto, Jesus nos mostra a sua porta, Ele abre a porta do seu coração, a porta onde Ele está reinando para compartilhar os filhos. Portanto, dentro desta formação que o Senhor estava dando para estes homens que tinham aberto mão, agora olha o que está acontecendo. Eles abriram mão do trabalho, da sua pescaria, da sua coletoria e das suas atividades para seguir o Jesus. E o Senhor disse: eu vou protegê-lo, eu vou cuidar de vocês. Podem pedir, pode buscar, pode bater, que eu estou aberto para vocês. Sabe por quê? Porque vocês trabalham comigo e para mim. Essa é a garantia que eu tenho, irmãos. Eu tenho essa garantia de Deus. O pessoal veio falar comigo: não, pastor, porque, rapaz, eu estou fora. Eu sirvo a um Deus que tem cuidado de mim, protegido a minha vida. Eu tenho servido a esse Deus. Eu tenho investido a minha vida nesse Deus. Apesar das minhas falhas, apesar de ser um ser humano, mas eu tenho procurado depender de Deus. Eu tinha muito desejo de ver a nossa igreja ter seminários, mas nós recusamos uma coisa chamada: vamos fazer um seminário? Conforme a gente sabe, um seminário paga 400, 500 reais para entrar nos seminários. Meu desejo aqui é ter um seminário, quem sabe todo ano fazer um seminário até de 3 dias seguidos, trazer alguém que possa ministrar a palavra, e nós abrirmos as portas só para quem quer aprender, e não vai custar 0,800, porque o meu desejo é instrução, é melhorar que as pessoas tenham conhecimento bíblico. Nós temos homens fantásticos,
Há um homem que eu sou macaco de auditório dele. E eu gosto muito dele porque ele não abre mão aos domingos da sua igreja. Mas durante a semana ele abre. Pastor Jeremias Pereira, de Belo Horizonte. Homem excelente. É pena que ele vende tênis e camisa estampada, que é o jeitão dele. Mas é um homem que tem uma palavra de direção enorme. E nós estamos pensando em chamar esses homens para vir aqui, para deixar com a gente uma manhã inteira ministrando sobre determinados temas, que vai nos ensinar, nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento com Deus, claro, e nos instruir para a nossa vida. Então, esse é um desejo que eu tinha no meu coração e está começando a acontecer. Graças a Deus por isto. Então, eu creio que nós temos hoje espaço. Deus nos deu um espaço aqui. Se a gente quiser fazer oficinas, nós temos não sei quantas salas, acho que 10 ou 12 salas, nem sei mais. Nós temos 3 auditórios. Podemos ter uma oficina na parte da tarde, com 3 ou 4 palestrantes falando sobre assunto diferente, e a pessoa escolhe o assunto que quer. E ela vai lá, né, Jobs? Vai ser maravilhoso. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar. Eu creio que pensar não custa nada, não é? Portanto, o Senhor disse: eu vou protegê-los. O Senhor fez uma comparação de um pai, dizendo: qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai negar? Ou vai dar uma pedra? E ele disse o seguinte: eu, como Pai Celeste, eu, como Pai Celestial, eu vou dar boas coisas aos meus filhos. Se o pai, quando o filho pede: papai, eu queria isso assim, assim, ele dá. Nós que somos maus, né? E queremos dizer: só dou se você passar de ano. Diga para o irmão: isso não é dar, isso é jogar. Na verdade, nós jogamos. A gente é bom nesse negócio, né? Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Troca. Ele disse: se o pai pede, se o filho pede e você dá, você que não é grande coisa, quanto mais eu, o Pai Celestial, darei boas coisas aos meus filhos que têm deixado tudo para me seguir. E aqui nesta manhã nós temos centenas, literalmente centenas, de pessoas que deixaram o mundo lá fora para seguir a Jesus. E você não deixa de receber dele a recompensa, porque ele sabe como você abandonou as coisas que não servem para segui-lo, e ele vai proteger a mim e a você. Todos nós estaremos protegidos por ele dentro deste contexto. Eu quero concluir, para não cansar sua beleza, apesar que tem gente que não é tão bela, mas isso é outra coisa. Ele disse: eu vou dar a vocês o melhor que eu puder. Eu vou dar para vocês o meu suprimento para o seu caminhar. Eu quero concluir, dar um conselho aos irmãos. Tudo que vocês querem que os outros façam, ele está concluindo no texto exatamente isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Porque às vezes nós temos aquela lei de só queremos para nós e não queremos devolver para nada. Então a gente precisa aprender. Aquilo que os outros vos façam, fazer também. O Senhor, então, Ele ensina serem o quê?
dependentes dele, bater, repita comigo, pedir, mais uma vez, pedir, bater e buscar. Esta é a nossa porta. A Bíblia é Deus abrindo a sua porta para os seus filhos poder chegar até a Ele. Entendeu? Onde está a sua Bíblia? Está aí? Já fechou? Já guardou não, né? Repita comigo. A Bíblia é a porta de Deus, está aberta para os seus filhos. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Ele te proteja neste mundo que você vive aí, como eu também estou vivendo. Vamos ficar de pé, meus irmãos.